João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras do Messias, enviou a ele alguns discípulos para lhe perguntarem: Vá, pergunte a ele: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Vá. Mestre, esse é Judá, discípulo de João Batista. Ô Judá, que alegria! Seja muito bem-vindo no nosso meio. Obrigado. João Batista mandou lhe perguntar se és tu o Messias ou devo procurar outro. Volte a João Batista e diga a ele tudo aquilo que você tem ouvido e visto. Os cegos recuperam a vista. Os paralíticos andam. Os leprosos são purificados. Os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam. E aos pobres é anunciada a boa notícia. E feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. O que é que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que é que vocês foram ver? Um homem vestido de roupa fina? Mas os que se vestem de roupas finas estão nos palácios de reis. Então, o que é que vocês foram ver? Um profeta? Eu lhes afirmo que sim. Alguém que é mais que um profeta. É de João que a Escritura diz: eis que eu envio meu mensageiro à tua frente, para preparar o caminho diante de ti. Mas o menor no reino do céu é maior do que ele. Caros telespectadores, queridos irmãos e irmãs, hoje a reflexão do Evangelho vem bem de encontro ao que estamos vivendo nesses dias. Estamos no tempo do Advento, a preparação para celebrar o Natal de Jesus Cristo. Esse tempo chamado do Advento, ou seja, da vinda do Senhor, nós preparamos tantas coisas importantes. Preparamos uma festa, preparamos uma refeição, preparamos presentes, preparamos até uma viagem, um encontro com pessoas com as quais nós já temos uma distância longa. De modo que nós todos nos preparamos para viver momentos alegres, felizes, momentos de grande euforia. Celebrar o Natal de Jesus é tudo isso. É também, juntamente com isso tudo, nos preocuparmos com o nosso modo de vida. Nós nos preocupamos em preparar todas estas coisas importantes, desde a festa até os presentes,
Mas isso é feito segundo aquilo que Deus propõe para nós? O Evangelho nos fala hoje de uma cena muito importante. João Batista estava preso na prisão. Os discípulos de João Batista, aqueles que o seguiam, se perguntavam sempre: mas e o Messias? Antes de ser preso, João Batista já havia anunciado o Messias, já havia mostrado o Messias quando Jesus veio para ser batizado no Rio Jordão. João Batista disse aos discípulos: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Mas quando João foi para a prisão, começou a se perguntar, ele e os seus discípulos, será que de fato era isso mesmo? Jesus era o Messias? E João então pediu aos seus discípulos: vão até Jesus e perguntem a ele: você é mesmo o Messias, aquele que devia vir, ou nós devemos esperar um outro? Veja, essa pergunta é uma pergunta que nós fazemos hoje. Existem muitas pessoas que se perguntam sobre Jesus. Jesus de fato é Deus? Alguns duvidam, alguns tentam encontrar elementos para negar esta afirmação. Jesus Cristo veio para apresentar o Pai como Filho. É Deus mesmo que veio até nós para realizar a promessa já do Antigo Testamento. É Deus conosco. No entanto, queridos irmãos e irmãs, esta pergunta que João Batista, através dos discípulos, dos seus discípulos, faz a Jesus: tu és mesmo o Messias ou devemos esperar um outro? Essa pergunta tem uma resposta. E como observamos e podemos observar no Evangelho, Jesus, quando vai responder a algum questionamento, apresenta fatos. Jesus não faz uma resposta intelectual, racionalizada. Não, Jesus apresenta os fatos. Então Jesus diz aos discípulos: voltem e digam a João que os pobres são evangelizados, os cegos enxergam, os mudos falam, os coxos andam, o Evangelho é anunciado aos pobres. Essa é a resposta que Jesus dá aos discípulos de João. Eles voltam, certamente voltam, e dizem a João aquilo que Jesus havia falado a eles. O que nós percebemos neste Evangelho? A resposta sobre se Jesus é ou não o Filho de Deus, se Jesus é ou não o Messias, não deve ser encontrada na razão, deve ser encontrada nos fatos. Desde o princípio, nós podemos encontrar a presença de Jesus Cristo que está atuando na vida do povo de Deus. E nós podemos já encontrar isso no Gênesis, no livro do Gênesis. Lá diz que a terra era vazia, disforme, e o Espírito de Deus pairava sobre o caos. Deus criou todas as coisas. Deus fez todas as coisas. E Deus criou todas as coisas através do seu Espírito. A sua palavra. Deus disse: faça-se. A palavra de Deus é que faz todas as coisas. Esta palavra de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Verbo eterno, é o Verbo, a palavra de Deus. O evangelista São João, no início do seu evangelho, vai dizer exatamente isso, como se estivesse relendo o livro do Gênesis. E ele diz nos primeiros versículos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. A palavra é Deus, Jesus Cristo.
De modo que a pergunta de João Batista, tu és de fato o Messias ou devemos esperar um outro? Essa pergunta também ecoa dentro de nós, dos nossos corações e no mundo de hoje, sobre quem é Deus. Deus está presente na história humana e nós podemos comprovar esta presença verificando a sua presença, através dos fatos, dos acontecimentos. Isso na história humana. Não um acontecimento pequeno, limitado, de alguns anos. Mas se olharmos toda a história, percebemos que há uma presença de Deus nessa história. Jesus Cristo foi, vamos dizer assim, o máximo, o auge dessa presença, porque Deus veio até nós fisicamente, humanamente falando. Nascido de mulher, veio até nós para nos libertar de tudo aquilo que nos prende e nos faz ficar distantes de Deus. Então, nós devemos fazer uma opção, uma escolha. Queremos conhecer a Deus? Queremos saber sobre Deus? Devemos também perguntar a Jesus. Mas essa pergunta que nós fazemos, tu és mesmo o Messias ou devemos esperar um outro? Essa pergunta vai ser respondida na fé, à luz da fé, que nós devemos procurar. O tempo do Advento que estamos vivendo nos ajuda a compreender esta busca na fé sobre Deus e esta busca de Jesus Cristo. Ele realiza a sua promessa e ele mesmo disse: não tenhais medo, eu estarei convosco até o final dos tempos. Se nós acreditamos nessa presença de Cristo, nós vamos experimentá-lo de modo profundo. Vamos experimentar a sua companhia de modo objetivo, claro, palpável até. Deus se mostra a nós, Deus age no meio de nós. Jesus Cristo está conosco, caminha conosco. Esta é a experiência dos primeiros discípulos e esta será a experiência dos discípulos de Cristo até o final dos tempos. O Senhor está conosco, apesar dos dias escuros, tenebrosos, apesar das dificuldades, Ele sempre estará conosco, nos clareando a reflexão, nos orientando para o caminho correto, nos dando a direção a seguir. O Senhor sempre estará conosco. E Ele virá para nos fortalecer, para nos tirar da dúvida. Por isso, peçamos sempre que o Espírito Santo de Deus nos ilumine.